Oremos. Lembrai-vos das vossas misericórdias, Senhor. Santificai e protegei sempre os vossos servos, para os quais Jesus Cristo, vosso Filho, instituiu no seu sangue o mistério pascal, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá e levar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista, muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se há de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi despassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matador, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua. Mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do meu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca, aprova ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Mas, se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura. Viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo meu servo justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio e terá parte nos despojos no meio dos poderosos. Porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Tornei-me bom, opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo à nossa semelhança, excepto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àqueles que o podiam livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salva
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, o que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunia lá muitas vezes com os seus discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com achotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhe: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Jesus disse-lhe: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhe novamente: A quem buscais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Já vos disse que sou eu, por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriram as palavras que tinha dito. Daquele que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus, maniataram-no, levaram-no o primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outros discípulos. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então outro discípulo conhecido do sumo sacerdote falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, porque me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortava a orelha: Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus à residência de Caifás, ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te o entregávamos.
Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o, segundo a vossa lei. Os judeus responderam-lhe: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriram as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus. Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhes Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes a que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos. Então tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos. Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram a coroa de espinhos, colocaram-na na cabeça e envolveram Jesus no manto de púrpura. Depois aproximaram-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos-lo trago aqui fora, para saberes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, porque eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajedo, que em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. Disse então os judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes. Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava inscrito em hebraico, grego e latim. Disseram então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes e dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus.
Mas que ele afirmou: eu sou o rei dos judeus. Pilatos retruquiu. O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado. E ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um toldo. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes, para ver de quem será. Assim se cumprirá a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Então estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Levaram a esponja embebida em vinagre e levaram-na à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados viram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro, que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados transpassou-lhe o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu é o que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: onde olhar para aquele que trespassaram. Dito isto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos, permitindo-lhe, José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Traziam a mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é de costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa tarde. Na Sexta-feira Santa, a liturgia da palavra de hoje não nos traz a tristeza, como muitas vezes nós estamos acostumados a ouvir, uma Sexta-feira Santa de tristeza, uma Sexta-feira Santa sem a esperança da ressurreição. Muitas vezes também ouvimos dizer que na Sexta-feira Santa a Igreja está de luto. A Igreja não está de luto. Na Sexta-feira Santa nós celebramos a morte de Jesus, mas não é uma morte isolada em si. É uma morte em vista à ressurreição. O nosso Cristo morreu e o nosso Cristo ressuscitou. A Igreja hoje não celebra o luto,
Porque a Igreja diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós celebramos a esperança da ressurreição em e com Jesus Cristo. Por isso, no dia de hoje, a primeira e a segunda leitura aborda-nos para que nós saibamos o valor da esperança, de esperar em Deus. O que é esperar em Deus? É confiar na providência divina, confiar neste Deus que nós dizemos acreditar. Confiar com o coração, porque muitas vezes a nossa confiança é a confiança dos homens, uma confiança frágil, uma confiança em que nós temos de, como Tomé, tocar para ver, tocar para sentir e ver para acreditar. Este não é o nosso Cristo. O nosso Cristo não é o Cristo que nós vamos tocar. Não é o Cristo como apareceu ressuscitado a Maria Madalena há 2000 anos atrás. O nosso Cristo hoje é diferente. E os sinais dos tempos trazem a presença do Filho de Maria. Onde é que está Cristo? Em primeiro lugar, está em nós. Uma coisa tão simples e que nós esquecemos. Onde é que está a nossa esperança? Muitas vezes nós somos pessoas desesperadas, pessoas que não confiam plenamente no Espírito Santo. Amanhã nós começamos o tempo do Espírito Santo. E como é que nós confiamos nesta terceira pessoa da Santíssima Trindade que Jesus dá ao mundo na cruz? Jesus diz: eis a tua mãe, eis o teu filho, e aqui dá também o Espírito Santo, aquele que tem a missão de guiar a Igreja até ao final dos tempos. Por isso hoje nós não celebramos mortes, nós celebramos a vida que Jesus disse que traria. Este é o reino de meu Pai. Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino. Este é o reino de Jesus. Um reino que não se deixa ficar na Sexta-feira Santa, mas um reino de sepulcro aberto. Um reino onde cabemos todos. Um reino onde a justiça de Deus é feita somente por Deus e não pelos homens. Porque se a justiça fosse feita por nós, não caberia ninguém. Se nós olharmos bem para nós, nem nós caberíamos lá, porque nós temos medo de ser pequenos. Mas quem é pequeno, quem se faz pequeno, quem se faz humilde, sabe o valor de caber em todo o lugar. Aquele que é pequeno cabe em todo o lugar. E Jesus fez-se pequeno para que nós fôssemos grandes. Por isso, caríssimos irmãos, no dia de hoje, que saibamos semear a esperança da vida no nosso coração e não nos deixemos ficar na Sexta-feira Santa, não nos deixemos ficar na morte, não nos deixemos ficar na desesperança de Deus, na falta de confiança. Se nós pedimos a Deus, confiemos que Ele nos dá. Deixemos ficar hoje pela verdade. A pergunta de Pilatos: o que é a verdade? E Jesus não responde, porque a verdade era Cristo. A verdade estava à frente de Pilatos. E quantas vezes Jesus já esteve à vossa frente, quantas vezes vocês já procuraram Jesus, nós já o procuramos, na alegria e na tristeza da nossa vida, na saúde e na doença, e nós não o vimos. Foi aquilo que Pilatos fez, o que é verdade. E Pilatos não viu a verdade na sua frente. Por isso, caríssimos irmãos, que cada um saiba encontrar no seu coração este Cristo que ressuscitou e irá ressuscitar para a vida eterna. Um Cristo de esperança, um Cristo que morre por amor. Quem é que daqui era capaz de morrer para salvar os outros? Talvez as mães. As mães são capazes disso. O amor de mãe é tão grande que se o seu filho tem uma doença grave, se a mãe pudesse, a mãe trocaria o lugar
a mãe sofreria, a mãe morreria para que o seu filho vivesse. Por isso Deus ama-nos com um coração de mãe. São João Paulo I dizia que Deus é um pai com um coração de mãe. E o amor que Deus nos deixa ver é este. É o amor de uma mãe. Um amor intenso, um amor natural e um amor que é capaz de se dar como Cristo se deu para a salvação de nós e dos outros. Amar como mãe não é fácil, porque quem ama verdadeiramente sente dor. Amar verdadeiramente dói. Por isso Cristo chorou, por isso Cristo foi açoitado e por isso Cristo rogou ao Pai: se puderes, afasta de mim este cálice. Mas não foi possível, porque esta era a grande missão de Jesus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, iremos fazer a oração dos fiéis. Pedi às catequistas que subissem. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhes dê a paz e confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso Bispo Armando e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, e pelos que exerçam na Igreja algum ministério, e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção, por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os nossos irmãos,
que creem em Cristo, para que Deus Nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e as reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo povo judeu, para que Deus Nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam do coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus Nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes para que, com o vosso auxílio, se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam na tribulação, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descansa o seu coração, concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
aos ensinamentos do Senhor, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai a luz da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a preocupação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças e louvores se dêem a todo momento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Bendito e louvado e glorificado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que, pela comunhão neste mistério, vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Inclinai-vos para receber a bênção. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo, que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhes o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.